Você é sempre linda. Um oferecimento Michele Marques Cosméticos, porque sentir-se bonita é sentir-se bem. Quando o assunto é construir padrões saudáveis de alimentação para os nossos filhos, muitas dificuldades podem estar bem diante de nós. A falta de tempo, o excesso de opções de fácil acesso e o universo nutricional estão no topo delas. Mas o que temos certeza é que a educação alimentar das crianças requer dedicação, persistência e, por que não dizer, amor. No programa de hoje eu vou continuar com a Ana Paula e nós vamos falar sobre a importância da alimentação infantil. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Michele. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai ter um preparo aqui também, da mesma forma que nós fizemos, né? Na última semana nós falamos sobre a importância da alimentação e da nutrição da gestante. Hoje nós vamos falar dos pequenos. Isso. Conta pra gente o que nós vamos começar fazendo. Hoje eu vou fazer uma preparação para a gente falar um pouquinho da alimentação complementar na infância. A alimentação complementar é aquela quando a criança está saindo ali do aleitamento exclusivo e já começa a introduzir os alimentos. Então a gente já começa com oferecer frutas, legumes. Então a gente vai ampliar o leque de opções dessa criança. Mas essa amamentação exclusiva, ela tem um prazo correto? Ela é até que idade? É preconizado pela Organização Mundial de Saúde até os 6 meses, mas muitas mães prolongam até 1 ano de idade, o que não tem problema algum. Tem como prolongar e já fazer essa introdução? Sim, a introdução ela deve ser feita a partir do 6º mês. Então conta pra gente, vamos começar fazendo essa preparação para mostrar para as mamães. Então, quando a gente vai começar a fazer a alimentação complementar com a criança, claro que a gente deve pensar do ponto de vista nutricional aquilo que seja ofertado para ele da melhor maneira possível, né? Então a gente vai fazer uma preparação já com um pouquinho de proteína. Então a gente vai usar aqui o frango, que é uma proteína, uma carne branca, tá? Nós vamos selar essa carne um pouquinho. Você coloca algum tempero, alguma coisa? Não, nada? Nenhum tipo de tempero é utilizado, nem o sal, nem o óleo, nada no preparo. Até porque tá? Não é necessário, eles não vão estranhar esse paladar, porque eles não conhecem. Isso, eles não estão adaptados a esse paladar, né? Com condimentos, então não há necessidade, tá? A alimentação dessa mãe interfere diretamente na questão da amamentação da criança? Alguns alimentos, por serem muito condimentados ou muito ácidos, eles podem sim interferir no aleitamento, tá? Porque o que a mãe consome, né, sim, vai sim para o leite. Na verdade, a gente pode correlacionar com, por exemplo, a questão das cólicas. Logo que o bebê nasce, isso pode estar ligado a esses alimentos? Isso hoje, assim, deixou de estar tão relacionado com a alimentação da mãe, porque a cólica, ela acontece pela falta de maturidade mesmo do intestino da criança, né? Então ela vai acontecer de toda forma. Em algumas crianças em um grau mais elevado, em outras crianças num grau menor, tá? Mas a cólica, ela é esperada, ela é natural que isso aconteça. Se uma alimentação materna está muito condimentada ou com alimentos muito ácidos, alguns alimentos eles soltam realmente algumas substâncias que podem favorecer, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Fala pra gente como que é feita essa introdução, essa primeira alimentação para as crianças. Antigamente, o que a gente fazia, né, com as crianças? Na hora de introduzir essa alimentação complementar, a gente fazia o quê? Fazia os legumes cozidos, liquidificava tudo, fazia aquelas papinhas. Depois de um tempo, isso evoluiu um pouquinho e aí a gente começou a fazer o quê? Só amassar os legumes e introduzir para a criança ter um pouquinho mais de contato, né, nesse paladar com essa textura dos alimentos. Até porque a criança receber o alimento mais sólido auxilia na questão até da fala. A criança ter esse exercício, na verdade, da mastigação. Isso é importante para a fala da criança. Hoje existe um método, que é o método que vem sendo muito utilizado,
né? A gente chama de BLW. É o método onde a gente agora introduz os alimentos inteiros para a criança ter acesso a isso. E o contato da criança, né, na mão ali, sentindo a textura, pegando, então a gente deixa livre, além de estimular a mastigação e dentição também. Quais são os alimentos que nós devemos priorizar? Vamos falar a partir do 6º mês para as crianças. A partir do 6º mês, todos os legumes, tá? Hoje todos os legumes já podem ser introduzidos, tá? As frutas, a gente só vai evitar as frutas mais ácidas, tá? Com essa exceção, todas as frutas estão também liberadas, né? E com algumas ressalvas para alguns alimentos que são mais alergênicos, né? Como amendoim, algumas oleaginosas, então, o mel. Então, isso aí, alguns alimentos a gente precisa segurar um pouquinho. Então, tá? agora você está fechando e vai levar para o cozinho. Não usei óleo nenhum tipo de tempero, nenhum sal, tá? Vou fechar aqui a válvula, tá? Isso vai ficar cozinhando aí durante quanto tempo? Vai ficar cozinhando aproximadamente uns 15 minutos. Uma das possíveis interferências na boa alimentação é o excesso de opções. Como que a gente faz um balanço disso? O que eu oriento sempre às mães, né, que me procuram, é estabelecer uma organização em relação a isso, né? Então, primeiro, ter uma rotina, né, um cardápio, isso vai facilitar demais, né? E nesse cardápio, claro, a gente vai priorizar aquilo que ofereça um alimento mais nutritivo para a criança. Entre aquilo que a gente possa estar preparando em casa, né, e aquilo que a gente possa também estar mesclando ali no dia a dia com algo que a gente possa estar adquirindo. O nosso sonho é que eles se alimentem da melhor forma possível, mas a gente sabe que existem crianças com um paladar seletivo. Como que é tratado isso, no caso, no seu consultório? Chega uma criança, ela está com problema para se alimentar em função disso. Como você trabalha? Primeiramente, a gente precisa avaliar como que é o funcionamento, a dinâmica familiar em relação à alimentação. Depois a gente investigar a causa desse paladar tão seletivo, né? Algumas crianças apresentam muita dificuldade mesmo com a maioria dos alimentos, porque é uma questão de tempo, né? Para a gente educar o paladar da criança. Fazer da forma mais dinâmica possível, de uma maneira lúdica, dialogando, explicando o porquê da importância daquele alimento, né? E dando, sobretudo, exemplo, porque a criança, ela vai ali ter nos pais uma referência do que é o certo e o que é errado. Em relação às crianças que estão abaixo do peso e no sobrepeso, como que é tratado isso nos dois casos? Então, nos dois casos a gente vai avaliar essa criança do ponto de vista nutricional, do ponto de vista clínico e também do ponto de vista bioquímico. E aí, a partir daí, né, desse contexto todo de avaliações, é que a gente vai partir para uma, né, dinâmica de consulta e de tratamento. Como é que a gente vai avaliar isso? Isso é muito individual, depende muito de cada família. O tratamento, tanto para criança sobrepeso quanto para criança abaixo do peso, é com uma dieta, a gente fala, né, chama de dietoterapia, que é aquela dieta, aquele plano alimentar que ele vai seguir ali para a gente está contornando toda essa situação. E eu imagino que deva envolver toda a família, porque o hábito da família como um todo vai ter que mudar. Sim, claro. A gente conta com a família. Eu sempre falo com as famílias que é um trabalho em equipe e que precisa ser feito com muita cautela para que essa criança não se sinta tão pressionada, né? E aquilo possa fazer um efeito adverso depois. A gente está conversando e o que eu consigo perceber é que a família é fundamental nesse processo, a persistência, o amor e o carinho. Mas uma coisa que eu queria que você falasse para as pessoas, o negativo, que eu acho que a gente precisa tocar nisso. Qual que é o impacto da má nutrição na vida de uma criança? Hoje já tem muitos estudos mostrando, por exemplo, a relação, né, de uma alimentação mais rica em gordura, mais rica em açúcar, com a questão da cognição da criança, da concentração, né? A questão dos perfis lipídicos, colesterol aumentando. Hoje a gente tem muito em consultório, crianças já apresentando colesterol mais elevado, o sobrepeso, obesidade. Isso, né? Impacta no baixo rendimento na escola. Sim, com certeza. A criança que está com uma má alimentação, ela possivelmente não vai conseguir
fazer atividades físicas que são tão importantes neste período. Uma criança hoje sobrepeso ou obesa, ela será um adulto também obeso. Então ela já vai carregando geneticamente, né? Essas células adiposas aí já vão sendo produzidas de maneira que na vida adulta elas, né, se formatem de uma outra maneira. Ana, então agora vamos voltar para a preparação. Será que tá tudo ok? Já deu tempo, né? Que a gente colocou para coccionar aqui. No caso, eu coloquei os legumes, o ovo, a carne. Essa, né? Aqui no caso a gente consegue preparar dessa forma com que todos os alimentos já façam a cocção no mesmo período, no mesmo tempo, né? E que eles fiquem com a textura, né, esperada, tá? Adequada aqui para eles. A gente vai montar o prato e você vai degustar e me falar sobre o sabor. Ai, de novo, que delícia! Bom, você quer que eu experimente, mas no início a gente falou, gente, não tem tempero. Ela me garantiu que o sabor é muito bom. Vou experimentar. Explica pra gente por que o sabor... Bom, aqui no caso, né, os alimentos eles vão ser coccionados. Esse aqui é um sistema de cocção que a gente consegue fazer com que os alimentos sejam coccionados numa temperatura igual, tá? E que eles possam, então, dessa maneira, fazer com que haja uma cocção dos alimentos na própria umidade desses alimentos. Isso faz com que eles não tenham uma perda de água, não se, né, desidratem. A gente sente o sabor do alimento. Do alimento mesmo. E a gente consegue manter o valor nutricional de cada alimento, tá? Mesmo sendo alimentos de grupos diferentes, no caso aqui, né, carne, ovo, legumes com texturas diferentes, a gente consegue fazer com que haja uma cocção em tempo integral e cada um ficando com a sua textura correta. Então esse sistema de cocção favorece isso e é muito bacana. No último sábado nós falamos sobre nutrição na gestação, cuidando das mamães e bebês. E no programa de hoje falamos sobre alimentação infantil. Para ambos, nós vimos que ter um cuidado é essencial para um ótimo desenvolvimento, tanto da mãe quanto do bebê e do crescimento infantil. Ana, obrigada pela participação nos nossos 2 programas e em breve a gente volta fazendo mais dessas dinâmicas que realmente foram uma surpresa. Mesmo o alimento sem o sal, esse tipo de cocção faz com que nós conseguimos, né, sentir o sabor do alimento. Eu que agradeço. E para você que nos assiste, acompanhe o nosso canal no YouTube. Lá você poderá rever todas as matérias que foram ao ar até hoje e interagir com os nossos convidados. Envie para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão que o nosso próprio entrevistado vai te responder nos próximos programas. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo sábado, às 1h15 da tarde. Até lá! A Clínica Vioto chegou a Belo Horizonte. Há mais de 13 anos no mercado, o Dr. Vioto, especializado em tratamentos estéticos odontológicos, é referência nacional e internacional. Ele conta com uma equipe multidisciplinar altamente especializada para atender com qualidade em várias áreas da odontologia. Uma das especialidades da Clínica Vioto são as lentes de contato dental, que se tornaram uma solução para quem deseja dentes mais bonitos com aparência natural em pouquíssimo tempo. Usando técnica de ponta, a Clínica Vioto utiliza lentes de contato de porcelana que são resistentes, duradouras e parecidas com o dente humano. Com tudo isso e profissionais treinados por mais de 3 anos, temos a certeza da excelência e do alto padrão de qualidade. Clínica Vioto BH, pioneira na arte de transformar sorrisos.